Bem-vindo ao estudo do Vem e Segue do dia 20 de junho. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma, capítulo 15, o versículo 16 e o versículo 18. Aqui no versículo 16 diz o seguinte: E aconteceu que Alma e Amuleque, tendo Amuleque abandonado pela palavra de Deus todo o seu ouro e prata e coisas preciosas que estavam na terra de Amonia, e tendo sido repudiado por aqueles que haviam sido seus amigos, e também por seu pai e parentes. Então, podemos ver aqui que Amuleque, ele sacrificou, muita coisa pelo evangelho. Ele sacrificou ali o seu ouro, sua prata, as coisas preciosas que ele havia conquistado por meio de trabalho honesto. E também por decidir seguir a palavra de Deus e compartilhar o evangelho, permanecer com alma ali, ser um missionário e compartilhar o evangelho, ele foi rejeitado até mesmo pelo seu pai, pelos seus parentes, e todos os seus amigos viraram as costas para ele. Então, Amuleque, ele é um grande exemplo de sacrifício. De fato, na igreja, nós temos vários exemplos de pessoas que se sacrificaram para se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Nós podemos ler esses relatos sempre na Liahona, na conferência, tem esses relatos de pessoas que se sacrificaram. O profeta Joseph Smith, ele diz o seguinte a respeito disso: uma religião que não exige o sacrifício de todas as coisas não tem força suficiente para produzir a fé necessária à vida e à salvação. Então, aqui falando sobre o sacrifício, Joseph Smith falou que o sacrifício ele produz a fé necessária para nós enfrentarmos os desafios nessa vida e também para nós conseguirmos a salvação. É por meio do sacrifício que nós vamos nos moldar, né? De fato, se você é membro da igreja ali desde quando você nasceu, você é acostumado a se sacrificar e você nem percebe, tá bom? Por exemplo, na primária, você recebe designações ali de discursar. Eu lembro quando minha filha era pequena, e ela vinha: pai, eu vou ter que discursar no próximo domingo, me ajuda, o que eu faço? E aquilo realmente era um sacrifício para ela. Então nós sentávamos juntos ali, estudava a escritura, ela ficava ensaiando o que ela ia falar, cronometrava, Então aquilo realmente era um sacrifício para ela. E ela foi chamada tantas vezes até que deixou de ser um sacrifício. Então nós podemos ver os rapazes na igreja ali que eles não ficam somente parados, eles vão lá, distribuem o sacramento, eles estão sendo treinados para se sacrificar sempre. Bom, eu lembro quando eu entrei na igreja, eu me batizei com 17 anos de idade. Então eu pertencia a outra religião. E tudo que eu e minha mãe fazíamos na outra religião, nós íamos lá, sentávamos, e batíamos palma para Jesus e voltávamos para casa. Essa era a nossa rotina. Sempre fazíamos isso. E quando eu me batizei na Igreja de Jesus Cristo, eu vi que era diferente, que o trabalho era envolvente, Mas eu queria continuar naquele ritmo de não me sacrificar, que eu já estava acostumado. Então, eu permaneci na igreja durante 5 anos, E eu não tive nenhum chamado. E eu não culpo o meu bispo ou os líderes que estavam ali na igreja, porque realmente eu era bem apagadinho. Eu chegava atrasado, eu não estava disposto a me sacrificar, eu não queria fazer uma missão. Então, somente 5 anos depois, durante esses 5 anos, eu fui chamado uma vez só para discursar. E depois eu obtive o desejo de ir para a missão. Eu fui para a missão com 22 anos, tá bom? Aí eu fui para a missão. E a missão marcou algo muito especial na minha vida, que é a partir desse momento que minha vida mudou, A partir do momento que eu me sacrifiquei fazendo a missão, eu pude realmente mudar a minha vida. Então eu pude observar que o sacrifício, ele realmente nos aproxima de Deus e nos produz a fé necessária para essa vida e também para nós conseguirmos a nossa salvação. O outro versículo que eu vou ler é o versículo 18, que diz assim: Ora, como eu disse, Alma, vendo todas essas coisas, tomou Amuleque e dirigiu-se à terra de Zaraela, e levou-o para sua própria casa, e confortou-o em suas tribulações, e fortaleceu-o no Senhor. Então, aqui nós podemos ver que
Alma, né, ele viu a tristeza, né, que a mulher que estava passando, as tribulações que ele estava passando, ele perdeu ali não só todos os seus bens materiais, mas também, né, ele não tinha onde morar, não tinha nada disso, e também ele perdeu o apoio do pai dele, dos parentes dele, ele foi rejeitado. Então a alma levou ele para casa ali e confortou ele, né. Na verdade, muitas das pessoas que entram para a igreja hoje não precisam passar, dependendo da família, não precisam passar por um sacrifício tão grande. Mas, de qualquer maneira, é um sacrifício você entrar para a igreja, um lugar onde você não conhece, novos amigos, né? No meu caso, eu já conhecia muitos amigos na outra religião. E na igreja de Jesus Cristo eu não conhecia ninguém. Então, para mim, foi um sacrifício ter que deixar todos os meus amigos ali, entendeu? E algumas pessoas, quando se batizam, ela se sente completamente perdida, porque é um mundo novo para eles. Então qualquer coisa que você faz é como se a alma estivesse falando aqui, né? A alma ali pegou e confortou a moleque. Você pode ser alma para essas pessoas que estão entrando na igreja, só de sentar do lado delas, mostrar como o inário funciona, perguntar para elas, qual parte da reunião você gostou mais, né? E aí conversar com a pessoa vai se sentir mais acolhida, tá bom? Então nós podemos fazer igual alma, confortar as outras pessoas, porque realmente é um mundo novo para as pessoas. É essa mensagem que eu quero compartilhar, dizendo que o sacrifício ele nos molda para sermos pessoas melhores, tá bom? E como Joseph Smith disse aqui, que uma religião que não exige sacrifícios, ela não vai produzir a fé necessária para essa vida e nem para a nossa própria salvação. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo.